Olá, turma. Livro, primeiro bimestre, páginas 489 até 496. Nosso tema hoje é impressionismo e observação. Na página 489 tem um resumo aí da explicação que eu vou dar agora sobre o que foi o impressionismo, quem foram os principais representantes e quais são as características. Primeiro, vamos falar sobre Claude Monet. Quando a gente fala de impressionismo, tem um artista, Monet, foi um artista incansável na busca dos efeitos da luz, pintando todos os momentos do dia de uma mesma paisagem. O motivo do nome impressionismo tem ligação com o crítico de arte Louis Leroy, que denominou o movimento artístico com este nome a fim de depreciar o estilo em um texto jornalístico. Por quê? Essa obra aí do Monet, que se chama Impressão, Sol Nascente, pintada em 1872, foi a primeira obra apresentada com o intuito de apresentar uma técnica nova. Impressionismo vem do nome de impressão. A crítica foi a seguinte: essa obra parece um monte de borrão, uma série de borrões, e mais parece que tive uma impressão de ter visto um sol ou um pôr do sol do que de fato um pôr do sol. Então, o nome impressionismo veio nesse sentido. Só que o que foi, na maioria das vezes, quando se apresentava um estilo novo que ia contra todas aquelas técnicas academicistas, a sociedade, os críticos não aceitavam de muito bom grado, né? Sempre causavam um estranhamento. Foi assim com uma série de outros movimentos também. O cubismo, o expressionismo, o abstracionismo, todos eles hoje que são movimentos renomados e entraram para a história da arte, durante um tempo foram depreciados, porque não se entendia muito bem, e muitos críticos até rejeitavam. Então, as características do impressionismo, que nós estamos vendo aí duas obras de Monet também. Não existem linhas de contorno, tá? As formas elas não são delimitadas. Por que as pinceladas são soltas desse jeito? Porque, voltando lá no início, que eu falei que eu ia pular os trechinhos lá da página 489 que explica, quando surgiu a fotografia, quando, na verdade, a fotografia começou a ser produzida em massa, né? A câmera fotográfica. A câmera já existia há um tempo, só que não era de acesso da população. Quando isso começou a ser um pouco mais acessível, entrou-se uma discussão entre alguns núcleos da sociedade da época se perguntando qual seria o papel da arte e do artista, já que o artista ele era contratado para registrar um momento, para eternizar uma imagem e para ilustrar um livro. Então, para que a gente vai precisar de um artista se a gente tem uma fotografia, se a gente tem a câmera fotográfica que faz um trabalho muito rápido e, né, a arte passou por um momento que achava-se que não seria mais necessário. Só que, ao invés da arte e dos artistas tomarem um caminho que se esperavam, do tipo vão perdendo força, porque chegou uma tecnologia para tomar o seu lugar, os artistas se reinventaram, um grupo. Então, as técnicas impressionistas foram contra todos os conceitos acadêmicos. Existem conceitos para se desenhar, né? Existem regras, existem técnicas, existe toda uma teoria em cima de um desenho. E o impressionismo não é assim. O impressionismo, o principal propósito foi estudar o efeito da cor sobre uma determinada incidência de luz. Um exemplo: uma árvore e suas folhagens. Vamos imaginar que o verde da árvore de manhã é uma cor, é um tom. Ao meio-dia, esse verde já muda de tom. À tarde, ele tem um outro tom. E à noite, ele tem um verde completamente diferente. É o mesmo verde. O que muda é a incidência de luz sobre as folhas. E isso para qualquer coisa. Só que isso só começou a ser observado a partir dos estudos dos impressionistas.
Então, por que que as pinceladas elas eram assim? Porque elas precisavam ser rápidas. Porque vamos supor que essa paisagem, por exemplo, aí do jardim aquático do Monet. Esse aí é um jardim aquático com uma ponte. Vamos supor que ele começasse a pintar esse jardim ao meio-dia, pintando direitinho, cada folha por folha, numa pintura realista, como era de se esperar naquela época. E ele ia acabar provavelmente lá por umas 3, 4 horas da tarde, talvez. Será que seria a mesma cor? A ponte, a sombra, as folhas? Provavelmente não. Provavelmente poderiam estar mais escuras, né? Ou mais claras. Então, para se ter um registro exato daquela paisagem, naquele horário, as pinceladas precisavam ser rápidas para que ele não ficasse muito tempo pintando. Com isso, se foi feito um estudo, Monet foi o principal porque ele pintava a mesma paisagem inúmeras vezes. A Catedral de Londres, ele pintou a mesma catedral durante todas as estações. Então é muito interessante que a gente consegue ver como que a incidência de luz é completamente diferente no verão, no inverno, na primavera. Hoje isso é muito óbvio pra gente, mas naquela época não era. Naquela época os estudos contribuíram muito para a gente entender como, para os cientistas, né, entenderem, para a medicina entender como é que funciona a óptica, né, como é que funciona a percepção, enfim, e isso deu origem a vários outros movimentos. E aí, a gente fala, além do Monet, a gente fala do Renoir também. Renoir, ele foi um artista que retratava alegria, otimismo, com um olhar de grande retratista do movimento da noite parisiense no final do século XIX. Sua fama foi conquistada ainda em vida e recebia ótimas críticas. Monet, ele adorava, assim, esse quadro com pessoas é extremamente raro. Monet ele gostava mesmo era de pintar paisagens. Vieram alguns depois, como é o caso do Renoir e do Degas, o Edgar Degas, que nós estamos vendo aí embaixo, que tem uma obra dele, ele é conhecido como o pintor das bailarinas. Por quê? Porque Monet ele defendia a ideia de se registrar paisagens porque é mais fácil, as pinceladas já são soltas, já é uma técnica que não é muito fácil e ainda pintar pessoas com essa técnica para ele não era muito viável e ele não achava realmente muito interessante. Só que sempre tem gente querendo inovar e Renoir e o Degas foram um dos principais representantes. O Degas, a pintura destes artistas estão mais voltadas, destes artistas, né, estão mais voltados para um ambiente interno diferente de Monet, com luz artificial. Sua pintura é de cunho pessoal, mostrando grande interesse em flagrar os instantes da vida das pessoas, mantendo foco na movimentação do corpo e nas expressões dos rostos. O artista era admirador dos teatros de balé, produzindo inúmeras pinturas com esta temática. As sombras nas mãos são mais claras e coloridas, fazendo-se assim uso de cores como azul, ao invés de tons escuros ou até mesmo preto, como era praticado na pintura dos movimentos anteriores ao impressionismo. Muitos pintores impressionistas recusavam o uso da tinta preta em suas telas. Realmente é muito difícil a gente ver um tom preto nas obras impressionistas, justamente porque a ideia era captar a luz. Então, sempre pintava-se de dia. No caso do Degas e do Renoir, eles optaram por fazer pesquisas usando a luz artificial, uma coisa que não era comum, né, nas obras de Monet. E aí a gente vê umas obras e é extremamente difícil porque ele não pedia para as bailarinas ficarem paradas para ele poder pintar. Ele simplesmente ia pintando e tem aquilo da memória fotográfica também. E foi isso que deixou ele, deu uma certa fama como pintor impressionista pela dificuldade que são essas pinceladas muito rápidas num corpo em movimento, né? numa imagem, numa paisagem que se movimenta, que no caso eram as bailarinas.
O Renoir, que é o de cima, o Auguste Renoir, ele, na verdade, ele era muito chamado para pintar em festas. Então, várias obras aqui eu não trouxe para vocês, mas várias obras dele com pessoas festejando, então também tinha essa mesma dinâmica que era com o Degas. A diferença é que o Degas ele era apaixonado por balé, então ele tem uma série de obras falando de bailarina. E para a gente fechar, um dos movimentos mais interessantes é o pontilhismo, que é uma técnica de pintura realizada apenas com pequenas pinceladas, que de longe são vistas como pontos, diferente do impressionismo, tá? Vocês conseguem perceber a técnica? E essa obra aí, essas obras são impressionistas. Essas obras são pontilhismo. Os pontinhos são feitos com pincel e não se usava cores secundárias, apenas cores primárias diretamente na tela. A mistura era feita automaticamente na tela, né? Conforme o artista ia pincelando, ele não misturava nem na paleta e nem no quadro. E o estudo que isso se deu foi que nossos olhos, nossa mente, né, nós temos a capacidade de interpretar uma cor, mesmo que ela não esteja de fato ali. Por exemplo, se um amarelo e um azul estiverem muito juntinhos, vários pontinhos de amarelo e azul muito juntinhos, quando a gente coloca esse quadro de repente um pouco mais longe, a gente acaba vendo o verde, não mais o amarelo e o azul. Esses estudos contribuíram muito para um avanço tecnológico. Então, a gente fala do Georges Seurat. Este pintor era mestre do pontilhismo, técnica de pintura realizada apenas com pequenas pinceladas que de longe são vistas como pontos. Sua paciência, habilidade e apurado estudo da cor nos incita a curiosidade em descobrir como um ponto ao lado do outro gera uma terceira cor. Imagine pontos agrupados em amarelo ou azul e quando nos afastamos do quadro, temos o efeito que se chama fusão visual, em que as cores agrupadas geram uma terceira cor, como é o exemplo do verde. No pontilhismo, as cores e tonalidades são alcançadas sem a mistura das cores, tá? Não existe a cor na paleta, na mistura na paleta, mas sim nas pinceladas agrupadas na tela. Imagine que divertido seria se aproximar de uma tela e que cada passo mais próximo descobrir uma série de cores que de longe não víamos. As manchas coloridas unidas visualmente pelo observador compõem um todo. É um exemplo dessas obras aqui, né? A gente porque infelizmente não tem uma alta resolução para a gente ver de pertinho que na verdade não existe o verde misturado. Foram todas sobrepostas e uma do lado da outra, e se fosse alta resolução ou a obra ao vivo e a cores, vocês veriam que na verdade são azuis e amarelos, né? Um do ladinho do outro, e a gente acaba vendo todos esses tons de cinza. Para fechar, a página 492, revolução na forma de olhar e mostrar o mundo. Na transformação do olhar, surgiu a técnica da fotografia, aquela que todos achavam lá entre o século XIX e XX que seria a grande inimiga da arte. Na verdade, ela se tornou mais uma técnica, mais uma expressão artística. Fotografia é a técnica de criação de imagens por meio de exposição luminosa, fixando a imagem com o auxílio da luz em uma superfície sensível. A primeira fotografia reconhecida remonta ao ano de 1826 e é atribuída ao francês Joseph Nicephore. Entretanto, a mesma técnica foi se aprimorando, sendo formada através dos conhecimentos de várias pessoas, as quais contribuíram com essas formas de desenhar com luz o momento que queremos eternizar. O mundo passou por grandes transformações e revoluções antes de a fotografia existir. Só era possível capturar uma imagem, fosse ela da natureza ou de uma pessoa, através do desenho ou da pintura, como vimos na trajetória da história da arte. Esse processo era muito demorado, chegando a levar horas, dias e até meses para reproduzir e capturar uma imagem. Agora tudo ficou mais fácil. Basta um clique
de uma máquina fotográfica e em questão de segundos tudo fica registrado para o resto da vida. A fotografia é uma prática artística muito importante, pois captura cenas do momento atual, transformando-as em fatos históricos que ficam registrados para toda a vida. E eu deixo para vocês fazerem, tá, a página 492, 493, 494, que será corrigida na próxima aula. No início do vídeo da próxima aula, eu inicio corrigindo, tá bom? Bons estudos aí, turma!